Boa noite, pessoal. Estou aqui hoje com a Rosa Beltrame, uma mulher de fibra. Ela está com um ruidão no telefone dela lá, mas a gente vai ter que superar esse probleminha técnico, porque vale muito a pena escutar a história da Rosa. Então, a gente vai falar um pouco sobre a ditadura, sobre a vida dela nesse momento nefasto da nossa história, né, da história da humanidade, que são as ditaduras, né, principalmente a ditadura no Uruguai, que é onde ela teve toda uma trajetória e que inclusive já virou documentário, e no final a gente vai passar um trailer, né, desse documentário sobre a vida dela. Então já vou passar para a Rosa, tá? Vamos ver se tem as técnicas. Mas a palavra está contigo, Rosa. Boa noite para todos. Oi, Leonel. Obrigado por permitir dar esse espaço para a gente poder falar sobre coisas que a sociedade costuma dizer já passou, né? E na realidade a gente sabe que não passou. Não passou por quê? Porque quando se fala em ditadura se pensa nas violências, né? Se pensa nos homens que foram torturados, se pensa em milhares de coisas. Só que nunca se pensa as mulheres. As mulheres, elas são muito mais, isto não é por ser mulher, sim porque, inclusive, há estudos, né, científicos sobre isso, do pessoal da história, de que, assim, as mulheres, as que foram presas legalmente, vamos dizer, não tem problema. As pessoas reconhecem, é fulana, ciclana, mas tem milhares de mulheres que elas foram presas, foram abusadas, muitas vezes naquela conjuntura, e atualmente acontece isso, tá? Naquela conjuntura, era coagida pelos órgãos, pelos militares, né? Porque naquele momento era Forças Armadas, a Força Aérea, a Marina, tudo era uma coisa só. Tanto que no Uruguai se chamavam as Forças Conjuntas. Então, assim, as Forças Conjuntas, o que eles faziam? Quando os caras pegavam, e não precisava tu ser um dirigente tupamaro, como as pessoas pensam que foi pelo tupamaro. Não foi apenas o tupamaro. O tupamaro fizeram um movimento. Só que anterior a esse movimento, tem um movimento estudantil também. E começou lá por 1968, algumas questões, estou falando em Uruguai, né? Talvez um pouquinho antes, movimentos estudantis fortes, universitários, de liceu, que seria o segundo grau, né? Os sindicatos, era movimento continuamente, era um caos social e a sociedade, o povo uruguaio na rua. Bom, os caras pegavam, levavam e eram homens, eram mulheres, eram jovens, eram médios, eram velhos, né? Só que quando pegavam os homens, e as mulheres iam atrás de seus irmãos, de seus pais, de seus maridos, de seus namorados, de seus companheiros, muitas vezes eram coagidas para que eles estivessem bem, sofressem menos abuso, que tivesse melhor lá dentro. Então diziam, tá, coagiam, fica comigo e tal. E era isso um abuso também. O que acontecia? Elas não podiam dizer nada, nem para seu marido, nem para seus pais, nem para seus irmãos, para nenhum deles. Por quê? Porque a primeira coisa, tu aceitou. Porque a sociedade de ontem e de hoje pensa a mesma coisa, né? A mulher
Hoje tanto se fala nisso, inclusive, a mulher não pode se vestir de tal jeito porque está procurando ser violentada. A mulher, né? Então, assim, ó, as mulheres que guardam isso e guardavam, né? E eu também sou prova disso, eu também não falei muitos anos, 30 anos da minha vida eu falei com isso, porque a gente termina se sentindo culpada. E culpada de quê? De uma coisa que tu não tem culpa, que tu não tem opção, que não tem decisão, né? Porque tu passas a ser um objeto, tu passas a ser uma mercadoria dentro desse sistema, naqueles momentos, e atualmente nós podemos ver também que tem muitas mulheres que estão sendo violentadas, estão sendo violentadas pelos próprios maridos, às vezes, né? Mas e se calam e não denunciam. Por que que não fazem? Eu estou falando no momento da ditadura, mas eu estou trazendo também para esta época, para o que estamos vivendo hoje, que aumentou com a questão da pandemia, aumentou a violência também contra as mulheres. E aí, tu sabe que me traz uma memória, há um tempo atrás, e por isso que eu faço tanta questão de falar sobre esse silêncio das mulheres, e que não se lembram delas. Há um tempo atrás, quando foi preso o tal de João de Deus, e aí algumas mulheres começaram a denunciar, e apareceu algumas que fazia 30 anos, quando era garota, outra 10, 15. Aí a pessoa, agora vai dizer? Sim, agora vai dizer, isso é verídico. Quantos anos ela está sofrendo isso, né? Que não podia dizer para ninguém, até porque a sociedade ia julgar como está julgando, tá? Quantas vezes, por causa do próprio João de Deus, que coagia para que não falassem, para que não dissessem, em nome de Deus. Bom, esse é um exemplo atual, né? De violência para a mulher. Naquela época, era pior ainda. Porque, por exemplo, vou te dar um... Tive que ter começado com o início da minha prisão, né? Mas assim, ó, eu era uma adolescente, era uma jovem, tá? De 19 anos. E era do movimento estudantil. E fui presa... Hein, Rosa? Oi. Aproveitando... Não, então vamos aproveitar exatamente isso que eu queria, que eu acho muito importante que as pessoas saibam da tua história. Então, assim, conta pra gente desde o princípio qual foi a tua trajetória, né? Porque tem um documentário que fala sobre isso, mas eu acho importante que a gente esclareça, porque o teu caso acaba sendo uma denúncia para o que é feito com as pessoas, principalmente com as mulheres, né? Nesse tipo de regime. Então, se pudesse começar desde o princípio e conta toda a tua história para a gente saber o que aconteceu. Tá bom. Em 1973, eu era uma jovem estudante, né? Já estava no movimento estudantil e me reunia com os sindicatos, com dirigentes sindicais, enfim, com alguns companheiros também de todo esse movimento e organizando, né? E em 23 de julho de 1973, exatamente um mês depois do golpe no Uruguai, estava eu e um companheiro, estávamos em um bar conversando e vimos uma operação militar, estávamos bem na janela, vimos uma operação militar. E aí saímos, né? Ele estava sendo procurado, então a gente já sabia que havia bomba, né? E aí a gente saiu. Assim que nós saímos, caminhamos 50 metros, aí nos rodearam os milicos, nos encapuzaram, e aí começou o terror, né? Aí começou o terror. Aí, em Uruguai, naquela época, tinha o chamado comando geral, tá? Das forças conjuntas. E para aí fomos os dois, tá? Dentro separados, em carros separados, os dois apanhando, os dois, né? E aí eu fui para o comando e perdi a consciência.
quando tu falas no documentário, o que está atrás de mim nesse documentário que eu estou sentada falando é a frente do comando, tá? Que hoje existe ainda. E aí, então, bom, eu me acordei na madrugada, nua, totalmente nua, pendurada, tá, sangrando. Mas aí, Leonel, a gente perde a consciência, a gente perde a noção de tempo, de dia, de hora, o que tu és, o que tu sente, tu não sabe com quem que tu tá, tu não sabes o que está acontecendo na tua volta, né? Tu passas a ser, tu passas a estar meio que idiotizada, não sei se é bem essa palavra, mas tu perde a consciência de tudo, né? E depois disso, eu tenho a lembrança de alguns outros lugares, porque não ficávamos em um lugar só, né? Eu tenho a lembrança de ter estado na Jefatura, que seria o Palácio da Polícia aqui, né? Jefatura da Polícia lá. E depois eu fui depois de aí também, passei um tempo, não sei, não posso dizer quanto tempo em cada lugar, porque não tem noção, né? E aí, depois disso, em algum momento, eu já estava grávida, tá? Produto da violência, né? E aí, então, na família de militares, de milicos, tá? Todos eles, por um acaso, né? Não foi tão por acaso. Já com uns 8 meses de gravidez, me tiraram, né? Também não lembro o momento, me tiraram do quartel e me levaram de Montevideo, batalhão 14, mas eu não me lembro bem de onde era, que o batalhão 14 fora de Montevideo, e de trem me levaram com custódia, né, com um dos irmãos dessa família, me levaram para Tomás Gomensoro, na Artigas, porque naquela cidade, que é um pouquinho pequenininho até hoje, tá? Naquela cidade, tudo era da mesma família. Tudo era da mesma família. E bom, e aí modificaram meus documentos, aí eu tive minha filha, que foi a primeira gravidez, aí trocaram todos os meus documentos, mudaram a data, mudaram tudo, me forçaram a casar. Digo, me forçaram porque tu sabe muito bem, com arma em mão, tu faz o que te pedem, né? E rodeado de milico, em uma situação como aquela, tu faz o que te dizem, né? Porque tu quer preservar a tua vida, né? E depois disso, depois de uns meses, me levam de volta para Montevideo, já com minha filha. Tá? De tudo isso, eu fico muito feliz em só uma coisa, que não fui daquelas que perdeu seus filhos, tá? Porque depois eu te conto, meus filhos foram que me deu vida aqui no Brasil para poder viver, tá? Eu me senti vida, porque eu já não tinha mais vontade de vida, já não queria mais, não tinha mais dignidade, não tinha mais nada. Então, assim, ó. Oi, Paulo, tudo bom? Tudo bem, Rô? Tudo, querido. Aí me levaram de volta para Montevideo, e aí me tem sequestrada num centro de detenção clandestina, tá? Onde tinha mais mulheres, onde só circulavam milicos, onde, tá? A casa existe ainda, por uma grande acaso da vida. Ela só existe depois de 1987, o resto está tudo apagado no registro de imóveis, né? É bem interessante, por que será? E bom, e aí também fico a serviço dos militares, a serviço no sentido de todo o serviço. Também me violentavam, também me usavam, mesmo com minha bebê. E de aí nasce meu filho, também engravido,
e aí registram meu filho, tá? Porque a gente tem alguns dados, né? Porque registraram meu filho. E aí, então, eu fico com 2 filhos do abuso. E lá em 1977, eu consigo fugir, né? Com 2 sacolinhas de supermercado, literalmente, e pegar meus 2 filhos, um de cada lado. Já te digo, isso foi o que me deu vida. E em uma noite de outubro, chovendo, lá na fronteira, em Chuí, atravessando, que lá na fronteira em Chuí, a Polícia Federal faz volta e sempre cai lá, né? E aí, bom, mas até que consegui atravessar a fronteira na madrugada, chovendo com as 2 crianças, e conversando para que elas não choraram, para que elas não fizessem barulho, para a polícia não me ver. E peguei uma carona com um caminhoneiro e vim embora. E aí, então, começa minha vida, que é assim, ó. E eu disse, bom, agora eu sou Rosa. Entendeu? Só que daí, eu me coloquei, eu vou falar em mim, então. Eu me coloquei na parede, emocional, psicoemocional em mim, e decidi fazer uma vida diferente, que ninguém me conhecia, né? Tanto que a minha história só se está sabendo agora, um tempo, depois eu conto isso, como é que eu cheguei a fazer a denúncia e a defender tanto que as mulheres têm que sair para fora para dizer as coisas, para que não se esqueça nunca mais isso, né? E para que não aconteça mais, para que as mulheres também estejam preparadas, né? E aí, assim, ó, eu venho para o Brasil, chego aqui, ainda está em ditadura Brasil também, só que daí eu estou no Uruguai. E aí eu desci na rodoviária, e agora, imagina, na rodoviária Cide Brigadiano. Para mim, verde significava, né? E aí, mas aquela questão da preservação, de ter as crianças, né? Por mim tudo bem, mas meus filhos não, né? E aí, imagina, eu era uma estudante, nem pensava ter filho, pensava ser médica, eu seria médica hoje, né? E eu o que menos queria era me envolver em problemas sem nada, perdi toda a minha vida. Daí para frente, inicio, a partir do momento que eu chego aqui em Porto Alegre, ainda em outubro mesmo, eu subo na rodoviária, vejo um táxi, pego aquele papelzinho com endereço e entrego para o motorista. E aí, e as crianças pequenas, minha filha estava com 3 anos, minha filha estava com 2. E aí, assim, ó, fomos para essa casa, graças a Deus tinha gente, estava morando ali ainda. Hoje, depois de muito tempo, sabe que era Vila Farrapos na época. E aí eu comecei uma nova vida, né? Ninguém me conhecia e tudo mais. Mas aí tu vai andando, eu decidi que eu tinha que fazer a vida, tinha que trabalhar, tinha que cuidar dos meus filhos, tinha que, né? E em 79 começo a me envolver com o movimento popular. Aqui. Me cuidando da Polícia Federal, fazendo amigos que conseguíssemos, né, nos proteger uns aos outros, que também estavam vindo naquela época gente da Argentina, né, então, e mais uruguaios e tal. E aí começamos a ter uma outra vida, e a gente se relacionando mais, né, tendo um pouco mais de força, porque já não estávamos sozinhos. Já não era mais uma mulher e 2 filhos, já tinha amigos. E aí, em 79, eu vou ao Uruguai, porque naquela época a gente... Paulo, tu te lembra que a gente tinha informações de tudo, né? E aí, não sei se contigo aconteceu isso. E aí sabíamos que lá por 82, mais ou menos, sairia uma anistia para os estrangeiros que estavam indocumentados. Porém, tinha que ter um ano e meio de vencimento, o visto. Eu não tinha visto de clandestina, né?
Aí eu voltei para o Uruguai, deixei meus filhos aqui em Porto Alegre, em 2 colégios do estado na época, internatos. Logo em seguida, depois acabou, e me prenderam de novo. Aí fiquei presa mais um tempo, até que consegui voltar aqui e retomar minha vida com meus filhos. Aí sigo me envolvendo na política, no movimento social, aí começo a conhecer o pessoal que estava organizando o PT, ainda nos encontramos há um tempão, pouco tempo atrás, com Serginho Noronha, e Serginho era um dos que estava naquela ocupação que a gente se organizou e tudo mais. Acontecendo e eu me envolvi, mesmo clandestina. Eu só pude me envolver, me filiar ao Partido dos Trabalhadores em 94. E aí eu já tinha uma provisória, já estava, né? E já falava portunhol, como hoje, mas nos primeiros anos não conseguia falar nada, né? E aí era muito divertido, porque eu ia com meus filhos nos armazéns, nos primeiros anos, né? E eu mostrava o que queria. E era interessante, porque meus filhos falavam primeiro que eu, falavam perfeito, menos primeiro que eu. E aí eu só mostrava como se eu fosse muda, né? Enfim, mas foi uma experiência que não me arrependo de ter vindo aqui, o Brasil me acolheu, segui na militância, depois fiz o curso de técnica de enfermagem, primeiro de auxiliar de enfermagem em 2º grau, depois fiz o do técnico e fui trabalhar nos hospitais. Então, já estamos no ano 90. Né? E aí sigo na militância, e aí eu vou me envolver, me integrei mais ao partido, passei a fazer parte. Resumida a minha história, né? Porque eu quero deixar bem claro que assim, ó, a gente fica com esse grande segredo, né? E esse grande segredo vai te roendo por dentro. Vai te roendo. E aí tu te torna um pouco mais sério, um pouco mais assim, tu não consegue, né? Tu não consegues, tu tem aquela vontade de te juntar com as pessoas, e tu faz a parceria, só que tu não consegues. Alguma coisa está dentro de ti que as pessoas, o organismo, a tua mente, guarda tudo isso. Ela se fecha, tá? Como um mecanismo de defesa, mas assim, ó, não te dá chance, mas também tu não está feliz, tu não está bem. E como é que tu conseguiu começar? Bom, vou te dizer, hoje, lá em 2006, logo em seguida que pegamos o primeiro governo em Uruguai, nós elegemos o primeiro governo Tabaré del Frente Amplio no Uruguai, e em 2004 foi a eleição, em 2005 assumiu Tabaré. Agora vai entender por que falo isso. No final de 2006, sai uma lei que fala sobre a restituição dos preços, sobre a anistia. Aqui se chama anistia, mas no Uruguai é a aposentadoria compensatória, que tem determinadas coisas. E aí, um dia falando com Guillermo Ralo, que há pouco tempo ele nos foi, e que eu considerava e considero como se fosse meu pai, um dia estou na casa dele conversando e estamos conversando sobre a ditadura. Aí o Guilherme me disse, Guria, tu tem que falar tua história, tem que falar isso. Pô, se me escapou alguma coisa, e ele era um tupa, um cara que teve 12 anos preso, um cara que sabia muito bem se alguém estava mentindo, né? E aí ele começou a me pedir, a me insistir com que eu falasse, que fosse atrás, que eu falasse com Edson. E o Edson é meu grande parceiro até hoje, e o Edson como advogado. Daí eu consegui falar um pouquinho. E aí começamos, eu tive uma psicóloga naquela época, e no livro falam as psicólogas, tem um livro também rodando, tá? Aí
E aí, essa psicóloga, a Isabel Camargo, foi fantástica. Eu estive 6 anos com ela, e aí eu comecei a conseguir puxar. E aí, sim, aí a gente... Mas sempre com aquele receio. Em 2000, acho que foi em 2016, 17, a Janaína, a Thaís Contreras estava fazendo um mestrado sobre o assunto, sobre a violência de gênero nas ditaduras. E aí uma amiga em comum nos apresentou. E por primeira vez, no dia do mestrado dela, depois do mestrado dela, por primeira vez, eu fui convidada na URGS, por Henrique Padrós, né? E aí eu abri por primeira vez minha vida. O Henrique foi meu professor, meu e da Beta. Henrique foi que... Eu também. Ele é fantástico, né? Fiz aulas com ele também. Aí o Henrique me convidou, e aí a gente conversou, e eu apresentei, então, minha testemunha para doutorandos e mestrandos, né? E aí... né? Porque não me interessa a Rosinha, tá? Me interessa as mulheres de rosas que tem por aí, tá? Que estão caladas da boca, que têm medo de falar. Bom, ou nós falamos para que não aconteça nunca mais, para que não se repita, mesmo sabendo a conjuntura que está na América Latina atualmente, ou a gente vai terminar esquecida. Porque a sociedade, a primeira coisa, assim como eu falei no início, a sociedade é a primeira coisa que pensa quando se fala em ditadura. Ai, coitado fulano, coitado mengano. Não se trata de coitado. Se trata que somos, né, Paulo? Somos militantes sociais, somos lutadores sociais. Então, acho que tem que se ver que o homem tem uma visão com seu corpo, ele tem uma outra relação com seu corpo, e a mulher tem uma que não sente o homem. E os homens é muito fácil, não é tão fácil, não, desculpe. O homem, ele consegue processar isso de outra forma. Agora, a mulher não. A mulher não consegue processar. Se ela não fizer uma terapia, se ela não tiver umas boas ajudas, se ela não tiver, ela não consegue processar. E aí guarda anos-luz. E aí retomamos o que estava falando antes. Guarda 10, 15, 20, 30, 40 anos, morre com aquele segredo. Só que aquilo faz mal para ela. E ela precisa denunciar. Porque a única forma que nós temos de vencer e de nós ir ocupando os espaços e sermos respeitadas, como nós coragem de tomar aquelas atitudes, aquelas que lutaram pelos seus familiares, tiveram coragem de se submeter a essa pressão para salvar ou aminorar o problema de seus parentes, de seu familiar, de seu amigo, de seu irmão. Essas também são guerreiras, essas também merecem respeito, não merecem estar na escuridão da vida, ou na escuridão da história. E, por enquanto, é isso. Essa é a minha denúncia. As mulheres temos que ter força, e é nesse sentido que a gente precisa falar, que é nesse sentido que a gente precisa dizer, denunciar, né? Nos unirmos, escrevermos, dar a cara, né? E, bom, a gente sofreu muito, mas hoje me sinto totalmente livre daquele sofrimento. Hoje tenho outra psicóloga, também já faz uns 8, 9 anos com ela, e consigo tranquilamente superar isso, né? Já não conseguia falar, e de noite passava horrível da noite, porque reproduzia o cérebro, né? Então, hoje eu posso
que essas mulheres que estão com essas angústias, com esse sofrimento, denunciem. Vamos denunciar. A gente vive mais livre. A gente se sente melhor. Para nós, não para os homens, é para ela mesma. Não para o marido, é para ela. Para o filho, talvez. Mas para ela enquanto mulher. É isso. Grande Rosa. Tu consegue só fechar o microfone, Rosa? Ah, foi. Beleza. Agora a gente vai escutar um gigante. Primeiro foram as damas, né? As damas guerreiras. Agora a gente vai escutar um gigante, Paulo de Tarso, uma figura histórica muito conhecida e respeitada no campo da esquerda. E já vou passar a palavra para ti. E é importante, Paulo, que tu faça o relato da tua história, porque, né, para as pessoas, para ficar registrado, para as pessoas conhecerem o teu legado e conhecerem, né, o que tantas pessoas que têm uma visão humanista tiveram que passar, né, nos piores períodos da história do nosso país. Então, a palavra está contigo, Paulo. Em primeiro lugar, satisfação, Leonel, de estar aqui no site, uma live contigo, com a Rosa. E a Rosa tem uma história interessantíssima, é uma história de uma mulher guerreira, e é importante dizer que essa luta, né, Rosa, que tu entrasse, que muitas mulheres entraram aqui no Brasil, foi no momento que a ditadura militar expressava o máximo do seu machismo. As mulheres, quando presas aqui em Porto Alegre, aqui no DOPS, elas tinham outro tratamento. Se o tratamento para nós, né, eu tive pó do erário, eu tive choque elétrico na cabeça, eu tive choque elétrico nas mãos, eu tive todos os tipos de choque elétrico, e de pauleira, dança de São Guido, uma série de coisas. Isso não era o determinante. O determinante era a forma como eles queriam obter informações. Eles não tinham informações. Então, eles queriam obter. Então, o tratamento, a tortura, é o necessário para as pessoas fracas, para um Estado fraco, aliás, para um Estado autoritário, mas que não tinha a política necessária para conduzir para a nação e precisava eliminar os seus inimigos. E eu já que justifico por que eu estou apoiando o Leonel Ratti, e por que eu quero votar nele e quero fazer campanha para ele. Porque o Leonel me assombrou. Eu fui convidado para participar do Núcleo de Segurança Pública, já tinha a convite no governo Olívio Dutra, no convite do secretário Bisol, participei de uma palestra na sessão de abertura da Escola de Polícia em 2003, e em função disso, comecei a participar do Núcleo de Segurança Pública do PT. E um dia eu ouvi o Leonel Ratti falando dentro de uma plenária lá na Assembleia Legislativa. Eu estava do lado dele. Eu digo, mas quem é esse cara? Já o conhecia de nome, mas não tinha visto ele, né? E aí identifiquei, e aí eu passei a acompanhá-lo. Tive a oportunidade de conversar com ele a primeira vez, agora em 2018, acho que foi, né? A última eleição com ele, saber que ele é filho de uma companheira guerreira como tu, Rosa, guerreira do Banco do Brasil, a Suzanita, como nós chamávamos, briguenta, né? Não levava desaforo, qualquer coisa ela estava respondendo, né? E se precisasse, ela saía do tapa, apesar de ser pequenininha. E a gente sempre tinha bronca, eu e ela. Aquelas correntes políticas, no tempo que no PT, corrente política era sinal de patriotismo. Minha corrente é que tem todos os métodos necessários para nós construirmos a revolução e construir um outro Brasil. As outras, ou era stalinista, ou era isso e aquilo. Eu era, lamentavelmente, chamado de stalinista, um cara que sempre questionou o stalinismo. Mas, por outro lado, eu tive alguma experiência mesmo durante a tortura, talvez uma característica minha, né? Eu era estudante de filosofia, era de olhar o comportamento do policial.
conhecer o comportamento policial. E aí eu tive a oportunidade, Rosa, na ilha, no dia que nós fomos transferidos da penitenciária estadual para a ilha do Presídio, e que nos atemorizava muito pelas histórias, a morte do Manuel Raimundo, o estupro da Eni Talasca de Freitas, da Vera Edia de Souza, que foram presas lá e relataram seus estupros, tal como tu relatas hoje aqui. Aquilo nos atemorizava, nos deixou muita gente muito nervosa e tal. E, surpreendentemente, quando nós já estávamos dentro da cela, aquele sujeira, imundície, água, tinha chovido, tinha água por tudo, a gente não sabia nem como é que ia ser, chegou um policial do GOI, entra de calção, sem arma, sem cacetete, entra no meio de nós e vem conversar conosco, e sozinho. E ele nos diz, olha, eu já sei, porque os PM que cuidavam de vocês lá dentro do DOPS nos disseram que vocês são pessoas que lutam pelo Brasil. E vocês querem, inclusive, trazer o Brizola de volta. E eu disse para ele, não só o Brizola, todos aqueles que foram, né, expulsos do Brasil, todos aqueles que estão presos, nós queremos a democracia. E ele disse, não, mas eu entrei para a polícia pelo Brizola. Ele e outros depois fizeram questão de nos mostrar fotografias que eles tinham ao lado do Brizola, inclusive na legalidade. Tá? E eu comecei a ver que, bem, nem todo policial obrigatoriamente era o torturador. Nem todo policial tinha aquela necessidade de dizer que o lado da ditadura que estava correto, nós estávamos errados. Obviamente, eles não tinham, talvez, o conhecimento que o Leonel tem, a experiência de vida e os pais que o Leonel tem. Isso também influencia muito. Então, eu fiquei tentando sempre entender a questão policial. Qual é o papel da polícia? E hoje, no Núcleo de Segurança Pública do PT, e depois, principalmente, ouvindo e lendo tudo que o Leonel tem escrito, eu começo a entender. Né? O policial, sim, pode ser diferente daquilo que é. A polícia não é necessariamente aquilo que tem se apresentado, não só durante a ditadura, mas dentro dos chamados governos democráticos burgueses. Ou seja, onde a polícia é um instrumento da classe dominante para calar e manter silenciado não só os pobres, os oprimidos, mas todo aquele que se opõe aos seus interesses. E eu disse, não, eu vou, no ano passado, eu acho que ainda disse para o Leonel, eu vou fazer a tua campanha, eu vou ser teu apoiador. Porque me traz um policial que tem sentimentos humanos, que ele não só defende direitos humanos do ponto de vista da teoria, mas que ele defende os direitos humanos do ponto de também na prática, o relato deles, a vida dele. E na Ivão, que ele é perseguido. Na Ivão, que agora ele está até na revista Piauí, uma das melhores revistas a nível nacional, relatando o que ele faz. Então, eu estou aqui, Rosa, conheço bastante a história, sempre tem coisas muito interessantes, mas relatar, deixar, mostrar para todos os apoiadores do Leonel e para aqueles que também que me conhecem aqui, que é possível ter uma polícia diferente. E ter o Leonel na Câmara de Vereadores é fundamental, porque ele está, não só dependendo da proteção que ele tem como um parlamentar, mas, acima de tudo, a voz do policial que não coaduna e não contempla esse tipo de tratamento, que não é só para nós, não, presos políticos. É para todo e qualquer cidadão, cidadã. Tá? Em alguns momentos, Leonel, que eu estava no do DOPS, aqui na Avenida Ipiranga, a gente ficava lá nos intervalos, que o fulano agora vai ser o Bono, agora vai ser o Gustavo, que vai ser torturado, e o Paulo de Tarso fica ali no corredor, a gente chamava ali no banco, né, da espera, que depois ele vem de novo, se citarem o nome, senão ele vai ficar aqui a noite inteira, e às vezes caminhando, né?
ouvia os... Não, tá tranquilo? Os gritos que vinham lá de baixo do Furtos, aliás, o mesmo local onde eu fui no Pau de Arara. Eu fui no Pau de Arara, que era a sala do Pau de Arara do Furtos. Ali, mulheres gritando. Mulheres. Prendiam 2, 3 mulheres e colocavam no Pau de Arara. E conosco, o tratamento era duro, pesado, com as mulheres era igual e era pior, porque vinha o abuso sexual. Não em vão que a maioria das mulheres aqui também, Rosa, como tu, sofreram estupros. Às vezes o estupro não se efetiva por uma penetração, mas se efetiva pela forma do desrespeito. Por exemplo, tem uma companheira de Minas, a Mara, que esteve presa aqui, e ela era como tu, ela reagia, como a Inês Maria, reagiam, pulavam, né? O major urinou no rosto dela, na frente de todo mundo. Tá? E ela não se humilhou. Ela continuou gritando e xingando ele. Ela saiu depois no Chile, numa troca com o embaixador. Então, para te dizer, Leonel, tu deve saber que a Câmara de Vereadores de Porto Alegre já teve um policial torturador. Ele não me torturou diretamente, ele conversava comigo e ele fazia o papel do bonzinho comigo, né? Ia conversar sobre filosofia, sobre política, tal, me dava cigarros, na época eu fumava muito. E ele foi vereador. E houve uma sessão tumultuada. Eu estive lá na Câmara de Vereadores, né? Em que ele queria homenagear os pares dele. Então, hoje, eu quero ter a alegria de dizer, eu estou votando num policial que não é humanista, é um policial militante, político, que defende um novo tipo de sociedade e que começa a lutar agora dentro do seu local de trabalho, com os instrumentos que ele tem, com as condições que ele tem, para mudar essa sociedade. Que não basta eu dizer que eu quero uma sociedade igualitária, uma sociedade socialista, uma sociedade distributiva de renda, uma sociedade que gere emprego e renda para trabalhadores, mas uma sociedade que respeite o outro como igual em quaisquer circunstância. Tá? Eu, como não tinha nada como me condenar, eles não tinham nenhum depoimento meu de ter feito isso ou aquilo. Eles me condenaram, sabe por quê? Porque um companheiro, na sua ingenuidade, ele foi pego com um panfleto e perguntaram para ele, quem faz esse panfleto? Por acaso a gente estava na mesma sala e ele disse, é o companheiro lá. Então, como ele disse, era eu mesmo que escrevia os panfletos que a gente distribuía na rua em Caxias do Sul. E por causa disso, eles me condenaram 1 ano, um mês, 3 meses, 1 ano, eu considero 1 ano, fiquei 1 ano preso. Então, isso é que nós precisamos lutar. E começar com a Câmara de Vereadores, nós temos toda a bancada do PT aqui no Estado, a bancada do PDT tem feito boa parte, grita por essa, o PCdoB, principalmente hoje como nosso aliado, eu vejo a nível nacional o pessoal da esquerda todo unido nisso, buscando lutar por essa dignidade para o povo brasileiro. Denunciando sempre todos esses massacres, todas essas torturas, essas invasões de acampamento de sem terra, né? Para que, quando a polícia invade um acampamento do movimento sem terra, que estão ocupando uma área que normalmente está abandonada, não é improdutiva, mas está abandonada porque ela serve como para especulação financeira, né? E para que eles estão servindo? Que estado essa polícia está trabalhando quando invade sem terra, como fizeram agora lá em Minas, e batendo, entendeu? Para quem serve essa polícia quando chega, vai na frente do palácio para afastar os professores, bater naqueles que vão protestar na frente da Assembleia? Ela serve a um Estado cujo interesse é somente de uma classe dominante, dos grandes empresários. O que nós estamos vivendo hoje na pandemia, né, Leonel? Estamos vivendo na pandemia hoje o empresariado forçando a barra para que se mande crianças para as escolas sem as mínimas condições
necessárias, chamados protocolos, para que essas crianças não sejam infectadas, porque se elas forem infectadas, elas vão levar para casa. Então, eles precisam que essas crianças fiquem na escola para que os pais vão para as empresas trabalhar, porque eles não querem perder nada disso aqui. Então, isso, Leonel, que eu acho que é fundamental hoje nós te elegermos. É isso que eu quero. Eu fui, dá um pouquinho meu, eu fui preso em 61, na legalidade, eu acho que foi quando eu adquiri a minha consciência política. Eu já tinha feito campanha para o Brizola em 58, na legalidade, nós fomos estudantes e eu trabalhava na estação rodoviária, fomos para frente do palácio no dia da ameaça do bombardeio, enfim, uma série de coisas. Ali eu adquiri a consciência. E imediatamente, e depois eu fui para o quartel, fiz questão, Leonel, de ser soldado. Eu não quis ficar no CPUR. Eu fiz questão de ser soldado, Rosa. E fui designado para a Polícia do Exército. Lá na Polícia do Exército, em 62, tive aulas não chamava karatê nem nada, era ataque, defesa principalmente de equilíbrio para enfrentar as dificuldades. Tirei serviço no QI do Exército, tive oportunidade no gabinete do comandante do Terceiro Exército receber o telefonema, era o governador Leonel Brizola, eu atendendo o telefonema para falar com o comandante, né? Então, foi também um aprendizado grande que eu tive, fiquei 10 meses servindo como soldado. O que significa autoridade? O que significa a imposição de vontades? O que significa, inclusive, o bullying? Não se falava o bullying. Porque a polícia do Exército, na época, era a companhia. Tinha um pelotão que éramos nós, os brancos, altos, com boas feições, que tinham o primeiro, o segundo, o terceiro pelotão era do pessoal da vila. Era sem dentes, sem nada. Esse ficava lá só para fazer o serviço, para ficar cuidando da cozinha. Ali estabelecia uma discriminação enorme. Tá? Enorme. Eu levei muito castigo. Eu não me punia, me levava muito castigo, porque eu era aquele rebelde que fazia as coisas sem grito, né? Eu carregava sempre um livro embaixo do meu uniforme de instrução para ler. Quando estava parado, eu abria o livro e ia ler. E um dia um tenente perguntou para mim, eu lia, eu estava lendo Jorge Amado, era a época, minha irmã dava José de Alencar, eu lia Érico Veríssimo, sempre tinha um livro. E ele perguntou que eu gostava de ler, papapá, conversei e tal. Tá. Uma palestra lá que eles resolveram nos dizer para nós que a Rússia, os comunistas estavam matando as crianças, as pessoas com deficiência, né? E que nós tínhamos que nos preparar para isso, para defender o Brasil dos comunistas. E eu perguntei, por que a gente ia tanto, uma palestra, tudo para soldados, salão cheio, oficiais, perguntei, por que nós tínhamos que ter tanta preocupação, os comunistas com a Rússia, que estava tão longe, e não tínhamos com os americanos que estavam aqui, explorando com a Light, com a energia, com a telefonia, impondo regras. Não responderam, fizeram silêncio. Depois eu fiz uma outra sobre religiosidade, né? O que significava pecado, uma freira e tal. Então eu fui convidado para ir na sala dos oficiais. Eles perguntaram para leitura, tal, o que pensava. Primeiro o padre, o capelão, veio me convencer. Eu disse que me negava, né, a me confessar para ele ou para qualquer outro. Então, eu vinha de um passado católico, e ele então me mandou, o padre disse que me abençoava e me perdoava todos os meus pecados, porque eu era puro. Eu, assim, entusiasmado, ainda fui lá tomar a comunhão. No dia que eu tomei a comunhão lá na Igreja das Dores, eu olhei para o lado e vi aquela gente, vi oficiais, vi o pessoal comungando. Isso acabou a história. Tchau. Ali eu abandonei. Poucos anos depois, abandonei todas essas crenças religiosas. Então, havia uma tentativa de fazer. Então, qual era o critério que eles tinham? Eles não tinha nada para me punir. Castigo. Paulo hoje vai ficar de castigo. O 151 vai ficar de castigo. Então, e o que eu aproveitava no meu castigo?
eu ia para a cozinha trabalhar com o pessoal que era discriminado. E com isso a gente construindo. Isso foi, estou contando isso, sabe por quê, Leonel? Porque quando eu estava no Pau de Arara, no Furtos, com o Nilo Ervelha comandando, chega um rapaz negro, forte, e chega e pergunta para mim, tu não era 151? Ah, você viu na pé? Sim. Lembra de discriminar? Estamos forte, alto. Eu conversei com ele. E aí o Nilo Ervelha deu cacetete, não era cacetete, era pelas pau amarrado com arame, né? E deu para ele bater. E ele disse, não. Por que? Caiu, ele vai voltar. Vamos esperar o Paulo voltar a conexão. Emocionante, emocionante. Vamos torcer, vamos fazer fé aqui que vai dar certo o retorno. Vamos ver. É lá com ele, Greco. Aí, voltou. Tá legal. Então, assim, que eu Não, mas conta agora. Aí ele pegou para te bater, aí cortou ali. Por isso que eu quero. Esqueci, a gente dava apelidos para esses instrumentos de tortura, né? Tinha a maricota, que era o choque elétrico, e esse era a Pirelli, porque era um pedaço de pau com um pedaço de pneu enrolando e areia. E ele disse que ele não ia bater. Então o Nilo perguntou se ele estava com medo, e ele disse não. Ele era meu amigo no quartel. O que eu fazia? Era ir lá, lavar louça com eles, limpar chão com eles e conversar com eles. Então, e por isso que eu estou dizendo assim, ter um vereador hoje, entendeu? E coloque essas questões, utilizando o seu mandato, e mostre para os policiais, fortalecendo aqueles que, como eles, têm a mesma posição, têm a mesma clareza quanto ao papel do policial, mas também fortalecendo aqueles que estão entrando e que possam entender que ser policial não significa se subordinar a ordens, né, que vêm não escritas normalmente, vêm por uma história de comportamento, por uma cultura de que todo policial tem que bater. Né? Dentro do DOPS era isso, claro. Primeiro a gente bate, e bater significa torturar. Depois a gente vai saber o que é. Eles não tinham informação. Não tinha informação. Tá? As informações vinham pelas nossas debilidades. Né? Eu me lembro, eu fui preso uma segunda de manhã, até quinta-feira eu era um menino estudante de filosofia, que gostava, tal, que era cristão, e que estava... Na quinta-feira, um companheiro, fraqueza, faleceu, apanhou muito, uma tortura péssima, enorme. Ele disse que me conhecia, deu o meu codinome e disse quem eu era. Então, me chamaram, botaram na frente, e ele disse, eu tive que dizer, porque senão vão me matar. Na mesma hora, as coisas pioraram, já estavam ruins, pioraram para mim. Mesmo assim, entendeu? Eu tinha consciência do que poderia falar e o que não poderia. Agora, eu fazia isso porque eu também olhava. É difícil. E fica esses traumas que tu diz que tem. Eu também fui para terapia, eu também tinha noites que eu não dormia, acordava com aqueles monstrengos, né? Principalmente aquele que já foi morto, o Malhães, né? Lá do Rio de Janeiro. Então, as nossas trajetórias, Rosa, são trajetórias de uma determinada conjuntura, num determinado momento, em que todas as possibilidades de utilizar os espaços para construir democracia eram impedidos.
né? Sindicatos fechados sob intervenção, centros acadêmicos fechados, né? Eu fui no Congresso da UNE em 68, foi a minha primeira prisão, 1.100, 1.200 estudantes presos, marchamos, subindo, descendo montanha para a prisão, não houve tortura, ficamos lá 12 dias, 10, 12 dias eu fiquei, mas ali mostrava claro que qualquer possibilidade de discussão aberta, democrática, visando a construção de um país democrático, estava fechado. Tanto que isso foi em outubro, em dezembro sai o AI-5, e aí piora as coisas. Então, nós optamos, naquele momento, a única saída para nós aqui era a luta armada. Nós não víamos, é possível que a gente tenha errado, mas eu acho que não. A gente, naquele momento, fomos. Só que, obviamente, não analisamos corretamente, nós éramos muito pequenos frente a um exército enorme, frente a polícias militares enormes, e, além de tudo, a maioria de nós éramos de origem urbana, né? Pretendendo fazer uma guerrilha, qualquer coisa. Não me arrependo de nada do que eu fiz. Tá? Sabia, sim, que a gente preso ia ser torturado, agora a gente não tinha dimensão, que a gente nunca consegue ter dimensão da força e da malvadeza, da crueldade que existe nesse momento. Então, a gente foi. Eu não preciso contar detalhes do que significa esse sofrimento. Mas, realmente, nós éramos muito pequenos frente a isso. Tá? E, obviamente, frágeis sob o certo aspecto, porque muitas vezes, eu sei, assim, muita bobagem que a gente fez, e eles não sabiam o que a gente tinha feito. Estou dizendo, 3 dias eles não tinham ideia quem eu era. E mesmo depois, né, eu fui condenado, então, porque escrevi um panfleto. Tá? Um panfleto lá, que era denunciando o tratamento que o INSS estava dando às filas de madrugada que tinham das pessoas para obter uma consulta. Então, é isso. Eu não quero estender mais, porque eu quero ouvir o Leonel, provavelmente, algumas pessoas queiram fazer algumas perguntas aqui, e dizer que eleger Manu, eleger o Rosseto, eleger uma Câmara de Vereadores com maioria petista, é tudo que eu quero e é tudo que nós devemos fazer, né? E o Leonel, eu quero que o Leonel esteja à frente disso aí, esteja lá lutando, e a gente ter a satisfação de dizer que eu vou ter a satisfação de dizer assim, eu elegi um policial ativista dos direitos humanos que respeita o preso, o detido, o indiciado, né? E que é capaz de mostrar para nós que tem uma polícia que sim, que respeita os direitos humanos. E eu quero lá, então vou brigar por isso. Rosinha, um beijo, satisfação estar aqui contigo. A pandemia nos afastou. Ela que é a cabeça, né? Foi emocionante a tua fala, Paulo, e é muito interessante porque ela acaba tendo... A gente já vai abrir espaço para as perguntas. Infelizmente, a gente perdeu o Facebook, ficou só no YouTube hoje, mas por a questão deu essa questão técnica aí, mas deve ter algumas questões, mas já vou chamar para a gente ler aqui os comentários. Mas quando tu comentou, né, toda essa situação da tortura e todas essas colocações aí de como se agia no período, eu me lembro de 2015, que em 2014 eu fiz um vídeo a gente estava no auge do segundo turno entre o Tarso Genro e o Sartori. E, bom, minha mãe fundou o Partido dos Trabalhadores, eu era afiliado ao PT desde 99, mas eu não tinha uma vida partidária, eu era militante como ia nos comícios, ia em caminhadas, mas eu não tinha vida partidária de tendência, de debate, ninguém me conhecia no partido, eu não conhecia ninguém do partido. Conhecia de criança, o Olívio, o Fortunati na época, né, esse pessoal, Clóvis Huguet Fritz, enfim. Mas por causa da minha mãe, o Sindicato dos Bancários.
Mas ninguém me conhecia, não conhecia, eu não tinha vínculo nenhum. E aí eu fui fazer um vídeo, porque realmente o Tarso Genro foi muito relevante para a segurança pública no Rio Grande do Sul, e quando ele foi ministro da Justiça também, em termos nacionais. E naquele contexto, com tudo que ele tinha feito, eu sabia que o Sartori ia ser mais do mesmo, que ia fazer o desmonte, que ia atacar os servidores públicos, e eu resolvi fazer um vídeo de apoio ao Tarso na época, em 2014. E aquele vídeo, por não sei porque cargas d'água, viralizou. Foi o primeiro vídeo, a primeira vez que talvez as pessoas tenham me conhecido assim, um policial que milita. Até então, eu tinha meu Facebook, minhas páginas, mas ninguém sabia da minha existência, e eu fazia minha política também sem querer nenhum tipo de repercussão. E aquele vídeo, como viralizou, ele foi parar entre os apoiadores do Sartori, porque como viralizou, era um policial falando, e a polícia sempre foi uma propriedade do campo conservador, né? Eles entenderam naquela lógica que aquilo poderia prejudicar a eleição do Sartori. E chamaram uma reunião de emergência entre os coordenadores da campanha do Sartori e alguns delegados que apoiavam o Sartori. E ali ficou determinado que eles não me conheciam, porque na polícia também ninguém me conhecia, porque eu trabalhava numa delegacia e tal, mas não era uma pessoa que, né, que já tinha né, tivesse assim, uma grande história dentro da polícia. Estava recém-iniciando, estava 4, 5 anos na polícia. E aí, um dos delegados que estava nessa reunião era o delegado da minha delegacia, e ele me chamou no canto, ele disse assim, olha, Léo, é o seguinte, tu sabe que eu sou da turma da Ana Amélia, sou do Partido Progressista, essa é a minha turma. A gente sabe que a gente diverge em tudo politicamente, a gente não concorda em nada politicamente. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu gosto muito de ti como trabalhador, como policial, e a gente sempre se respeitou muito. Então eu vou te dizer uma coisa, nessa reunião ficou determinado que eles vão te prejudicar. Queriam que eu te punisse. Eu disse, eu não vou punir o cara, porque o Leonel é um bom policial, não tem nada que ele esteja fazendo de errado, é uma opinião política dele, passada na página particular dele, e eu não vou prejudicar o Leonel, porque eu acho que é o direito dele de liberdade de expressão. Ele disse, mas tu fica ligado porque eles vão te ferrar. E eu levei frouxo isso. Isso era outubro de 2014. Mudou o governo, entrou o Sartori, e aí, lá por março, chega uma sindicância, que é a sindicância número 1 de 2015. A primeira sindicância do ano de 2015 foi contra mim, na Polícia Civil. E, eminentemente, das pautas políticas, das minhas críticas políticas que eu fazia ao Sartori. Eminentemente políticas baseadas em matérias jornalísticas do Correio do Povo e da Zero Hora, e do Clique RBS. Mostrando que ele estava cortando a hora extra, que ele estava fechando postos policiais, que ele estava cortando benefícios não, direitos dos servidores públicos, atacando professores, acabando com o serviço aeromédico, que tinha na época uma SAMU, que era um helicóptero e tal, que ele, uma criança quase morreu em Capão da Canoa, na época, uma criança argentina, não tinha esse atendimento, e aí eu comecei a fazer essas críticas. E eles começaram a juntar. Aí, quando chegou a sindicância número 1, eu fiz um vídeo dizendo assim, quando eu fiquei sabendo qual era o conteúdo da sindicância, que era do tipo, está se expressando nas redes sociais criticando o governador, como se político não pudesse ser criticado, como está fazendo mal para uma categoria, como ele estava fazendo mal para os policiais, e depois começou o parcelamento do salário. Mas, naquele momento, eu resolvi fazer um vídeo dizendo que a minha liberdade de expressão estava sendo atacada. Bom, cheguei na primeira sindicância, me perguntaram aquelas coisas que já é de praxe, tipo assim, é a mesma coisa que aconteceu na ditadura, tu já sabe que tu está condenado, tu tá ali só para... É perda de tempo, mas tu tem que fazer o procedimento. E aí eu tô lá sentado e tal, e o delegado me apertando, porque tu falou mal do governador, falei, mas eu disse assim, tá, mas espera um pouquinho, a minha pergunta é a seguinte, vou ser bem claro, minha rede social não é meu trabalho, eu não estou trabalhando, eu estou de folga, né? Essas postagens não foi meu horário de trabalho, não tem nada, tá? Estou criticando o governador porque, afinal de contas, está me prejudicando como cidadão, em toda a minha categoria. A pergunta é a seguinte, eu não posso me expressar na minha página, mas tu te apresenta como policial. Eu disse para ele, olha, se eu fosse bailarino, dançarino, me apresentaria como dançarino, mas eu sou policial. E aí eu quero dizer que por ser policial não posso falar?
Eles estão prejudicando em prol da instituição. Eu estou defendendo a nossa instituição, estou defendendo o que está sendo feito contra os meus colegas, contra toda a categoria. E aí ele se levou, eu me lembro direitinho, daí ele, tá, legal. Aí ele levantou e disse assim, tá, quando é que a gente se vê de novo na próxima sindicância? Eu disse, mas que outra sindicância? Tu não falou que essa aqui é injusta? Então tá aqui a outra, já assina aqui. Aí eu disse assim, vocês estão de brincadeira comigo, né? Isso aqui é uma piada, vocês estão brincando comigo. Resumindo, fui na outra oitiva, que daí tem que chamar testemunha para dizer que tem um bom policial. Aí eu chamei o delegado, chamei todo mundo. Aí todo mundo, não, ele é bom policial e tal, mas também é só para fazer de conta. E daqui a pouco, esse delegado chega e diz o seguinte, conversa entre sai uma testemunha e entra outra, isso tá ali, né? E eu lembro direitinho, que eu estava todo paramentado, que eu tinha feito uma operação policial, tinha aprendido não sei o quê, tava com colete, calça tática, arma, estava todo montado. Devidamente. E aí sai uma testemunha e entra outra testemunha. Mas nesse tempo de sair uma testemunha e outra, e eu na frente dele aqui, o escrivão ali, o delegado aqui, eu ali na frente, olhando, o advogado do meu lado e tal. Daí daqui a pouco ele começou. Veja bem, porque agora, olha só o que estão fazendo. Estão colocando plaquinhas da Comissão da Verdade, dizendo que no Palácio da Polícia houve tortura, que no Palacinho não sei o que teve tortura, em tal lugar teve tortura, na delegacia tal teve tortura. O que eu tinha a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Do tipo, agora eu tenho que ficar respondendo. E outra, é um bando de mentirosos, isso aí não aconteceu. O Mário Lago, olha a viagem. O Mário Lago dizia para essas pessoas aí que eles foram torturados só para ganhar dinheiro a partir da Comissão da Verdade, indenizações. Mário Lago. E aí vem esses comunistas aí fazer esse tipo de discurso, blá, blá, blá. E eu fiquei olhando para ele, daí as perguntas dele eram assim: quem te financia? Quem te incentiva a falar as coisas que tu fala? Qual é o grupo que tu é ligado? E aí eu brilhei. Quando ele começou a falar aquilo, eu caí na real. Eu disse assim, esse cara, esse grupo, acha que eu sou bancado por um partido, por um político, por um deputado, para entrar na polícia. Olha a noia, para entrar na polícia, para subverter a ordem institucional. Então, eu sou bancado. Então, eles querem me dar uma resposta porque eles não compreendem como é que um cara sozinho possa ter alguma repercussão de internet ou de posicionamento sem ser bancado, sem ter dinheiro em cima, sem ter... E aí eu respondi para ele, quando ele começou a me perguntar isso, eu disse, olha só, eu só sou um idiota, falei para ele, só sou um idiota que tem um pensamento, mas que me exponho para todo mundo bater em mim, porque boa parte da polícia bate em mim, e tenho que ficar contando com o advogado do sindicato. Eu falei para ele, o senhor acha que se eu tivesse alguém me bancando, eu ia vir com um advogado de sindicato? Eu ia vir com 5, 6 advogados aqui, porque isso aqui é um absurdo, isso aqui é inconstitucional. Mas tudo bem, o senhor dá a punição que o senhor quiser. Não vou... E eu não tenho nada a ver. E tipo assim, naquele momento eu comecei a pensar, cara, esses caras acham que eu sou bancado e eles não vão me largar do pé. Porque eu me dei conta, eles acham que eu sou um membro de uma instituição. E dito e feito, aconteceu aquilo, dezembro de 2015, que daí foi que eu decidi, eu estou falando isso porque tem toda uma lógica. Em dezembro de 2015, meu pai teve Guillain-Barré em novembro de 2015. Guillain-Barré, a pessoa fica tetraplégica. Meu pai ficou tetraplégico. Da noite pro dia, acordou, caiu no banheiro, nunca mais se mexeu. E ele foi para UTI, porque ele ficou para morrer na UTI. E aí eu estava em novembro, peguei minhas férias, fui correndo, ficava assim, UTI, vinha em casa, tomava um banho, voltava para UTI, ficava aquela coisa, visita de 15 minutos. E aí, quando eu voltei para trabalhar, no primeiro dia de volta para trabalhar, meu pai na UTI ainda, e eu não quis pegar licença, porque eu disse, não, eu vou trabalhar porque a delegacia está mal de gente e tal. Começou a faltar papel nas delegacias, não tinha como fazer registro de ocorrência, porque o Sartório começou a cortar os recursos e tal. E eu peguei e fiz uma postagem dizendo assim, o Sartório está acabando com a Polícia Civil em menos de um ano, uma instituição que tem 178 anos de história, defendendo a polícia. E o que fizeram? Essa mesma turma, esses mesmos delegados,
foram lá e falaram, botaram uma postagem assim, tu tem como comprovar isso? E os colegas estavam colocando isso no grupo de WhatsApp. E eu disse, sim, os colegas estão falando. Então tá, depois a gente se fala. Isso era 11h30 da noite. Resumo da ópera. Quando eu botei o pé na delegacia, voltando do hospital, eu tinha acabado as minhas férias, eu passei 1 mês de férias dentro do hospital, da UTI. Eu botei o pé na delegacia para trabalhar. 8 da manhã, toca o telefone, a secretária da delegacia atende, e ela diz assim, Leonel, eles estão vindo aqui te entregar uma sindicância. Aí eu disse assim, sindicância do quê? Não disse que faltou papel, eu disse, eu não acredito que vocês vão falar uma sindicância, o negócio está na capa do Diário Gaúcho, todo mundo está falando disso aí. Aí eu fui para o meu cartório lá, sentei na minha sala, quando eu olho pela janela, vem uma viatura ostensiva, preta e branca, com giroflecha, descem 2 policiais, paramentadas, entram na minha sala, daí eu fico assim, e aí eu disse assim, não, eu falei para elas bem isso aqui, eu disse, não, pera um pouquinho, vocês estão entrando aqui, vocês estão gastando gasolina, vocês estão gastando papel, porque estão largando um papel aqui na minha mesa, para dizer, para me punir, porque eu disse que faltou papel. E bota uma viatura em cima da porta da minha delegacia, que eu trabalho para deixar meus colegas como se eu fosse um criminoso, cara. Porque eu disse que faltou papel, é sério isso. E meu pai, eu falei assim, e eu voltei da UTI do meu pai agora, cara. Vocês estão fazendo isso comigo? Pois é bem assina aqui e tal. Quando nós viraram as costas, saíram da sala, eu fiquei olhando para. Eu me lembro que eu fechei a porta e fiquei olhando. Eu fiquei, acho que uma meia hora olhando para a porta. Daí eu disse assim, quer saber? Eu disse assim, eu não. Eles acham que eu sou bancado por político. Eles acham que eu sou político, sei lá, que eu tenho um interesse. Então é o seguinte, eu vou me candidatar, porque já estava virando o ano. Eu disse, eu vou me candidatar, cara. Porque eu sabia que eu tinha 3 meses, né? Quando te candidato, tem 3 meses de licença, que tu pode falar o que tu quiser, que não podem te punir. Porque tu é candidato, ou pré-candidato, enfim. Eu disse, eu vou ficar 3 meses e vou massacrar esses caras até onde puder. Porque, entendeu? Então, quer dizer, essa foi a lógica. Aí meu pai voltou e tal, foi pro quarto, e o meu pai, por incrível que pareça, ele era brisolista, mas o meu pai era antipetista. Ele tinha um ódio mortal do PT, como uma parte do PDT tem. E ele era muito mais ligado ao MDB, por exemplo, ele era muito mais ligado ao PMDB do que ao PDT. Enfim. E aí eu cheguei e falei para ele, minha mãe já tinha falecido, e eu falei pro meu pai era na cama lá do Hospital Mãe de Deus. Eu disse, pai, é o seguinte, aconteceu isso, eu não tenho mais saco. Daí ele disse, cara, vai, candidata, porque eu acho que é importante para a sociedade, não sei o quê. Eu disse, não, tá. Eu disse, se o antipetista aqui achou que eu tenho que me candidatar por tudo isso, eu vou me candidatar. Aí meu pai faleceu uns 2 meses depois. Mas aí foi essa história. Aí eu cheguei assim, em março de 2016, falei lá, disse, olha, eu quero só meter o pau em todo mundo e vão ser 2 candidaturas para vereador, porque eu acho que a esquerda tem que ter representatividade na polícia, porque esses caras que se utilizam do discurso da segurança pública, quando assumem, só prejudicam a segurança pública, e eu estou cansado de apanhar. Eu não vou mais aceitar. Em prol de todos os trabalhadores e principalmente dos policiais. E eu quero denunciar essa gente. E é para isso que eu vou servir. Eu não estou pensando aqui se eu vou ter voto ou não vou ter voto. Eu quero só ter um espaço. Aí eu me lembro que o Rodrigo Oliveira e o Leandro Bortoli, lá, que são ligados o Rodrigo, na época, era presidente do PT municipal. Eu disse assim, é só isso, cara. Eu não quero, entendeu? Eu acho que tem que ser uma construção coletiva, uma candidatura, mas é uma questão de honra que eu tenho em relação ao que fizeram comigo e no momento em que fizeram que meu pai estava morrendo. Sabiam que meu pai estava morrendo. Entendeu? Aí foi o que aconteceu. Aí veio 2016 e tal. Bom, resumindo, as pessoas acham assim, o Leonel tá de político, o Leonel gosta de ser político. Eu disse, não, eu gosto de trabalhar na polícia. Eu tenho orgulho de trabalhar na polícia na função que eu trabalho, na delegacia que eu trabalho, com a equipe que eu trabalho, e faço o meu trabalho sem influência alguma de militância político-partidária. Porque as pessoas acham que fica na delegacia fazendo a UE de, vota no fulano. Não, nunca fiz pergunta para meus colegas, a não ser o debate normal, aquele de, tu viu o que aconteceu, vai ter uma lei e tal, mas eu não sou um cara militante no sentido de partidário, de ficar... Só que daí, claro, colaram em mim essa lógica, então tem um grupo totalmente insano dentro da polícia que tem essa lógica, mas ao mesmo tempo tem muitos colegas que entenderam a lógica, que é uma defesa da categoria de todos os servidores públicos e que atinge também os policiais. Então, esse é o resumo da ópera, e que eu vejo ter uma relação, claro,
nunca vai chegar próximo ao que vocês dois passaram, mas o conceito mental das pessoas é o mesmo. Isso foi em 2015, e a gente vê que a roda vem girando para a gente chegar em 2020 numa situação muito pior, em termos de risco real de a gente voltar àquilo que aconteceu, né, no período mais nefasto do Brasil, na contemporânea. Então é isso. Só para fazer falei demais até, mas só para fazer uma parada, né, um resumo. E para a gente abrir para as perguntas aí, Grego. Vamos ver os comentários aí, vamos ver se tem Leonel, comentários. deixa eu só fazer uma observação. Queria fazer uma observação. Posso fazer? É o seguinte, tu botasse bem mais claro como é que é o Estado, a ideologia dominante, isso acho que o Marx já dizia isso, né? Ela se estabelece na cabeça das pessoas, um comportamento, e que passam a exigir de todo outro que tenha um comportamento igual, de submissão. Essa hierarquização dos critérios, dos conceitos. Então, se tu não tem capacidade de fazer, como é que tu está fazendo? Só pode ser por dinheiro, né? Eles perguntaram a mim, eu tinha subido o Brasil em Garibaldi, em 66, e eu fui preso trabalhando no banco, em 70, estava trabalhando dentro do banco. E eles fizeram um levantamento lá, telefonaram, aí eles queriam saber, pô, mas tu era um cara que vivia festa, namorava, né? E tu, pô, ganhando dinheiro no banco, e te meter nisso, por quê? Que tu tá... Achava isso uma ofensa a mim, achar que eu não tinha uma capacidade de pensar, de tomar posição, né? E de ter vontade de mudar, que não estava aceitando aquilo. E isso foi diversas vezes. Coisa que eles faziam com as mulheres, né, Rosa? O pressuposto que as mulheres iam porque tinha um homem atrás dela, né, puxando, porque senão ela não iria. Eu conversei com diversas companheiras que no Rio fizeram incrível para eles. Então, tá no impeachment da Dilma, o golpe contra a Dilma. É muito difícil para essa gente que dominou esse comportamento, que estabeleceu essas regras durante a ditadura, aceitar que uma mulher que se mexe, já não é bem vista, era considerada, obviamente, era porque se meteu isso, uma coisa de homem, e ainda queria ser preso. Cortou o Paulo. Vamos ver se vai voltar. Eles falaram, um deles disse, olha, se... Está cortando, Paulo. Vamos ver aqui os comentários, ó. Vitória Almeida, Rosa, mulher valente, homens covardes não gostam de mulher assim, que nos inspira. Vamos lá. Silvânia Santos, a narrativa é muito importante para que não se repita. É isso aí, muito bem. Vamos ver o próximo. Alexandra de Almeida, relato muito importante, querida Rosa, coragem, merece nosso respeito. Silvana aqui, emocionada com esses dois relatos, o DNA do PT. Parabéns, Leonel, por teres contigo Rosa e Paulo. Obrigado. Alexandra, meu avô também foi um bom policial nessa época. Voltou, Paulo. Voltou.
Não, então, Feliz aí, Paulo. qual era a visão deles? De que quando nós fôssemos governo, que eles iam cumprir as ordens que nós mandássemos. E que certamente nós íamos mandá-los torturar o Hildo Meneghetti, torturar o outro. E para eles era muito difícil eles aceitar que não era essa a nossa visão. Né? Não é essa a nossa visão. Então, isso é o combate que o Olívio chama, um bom combate que tu tem que fazer. O Olívio diz assim para mim, não importa se tenha um na sala, ou tenha 100, ou tenha 1000. Tua conversa tem que ser a mesma. Né? Porque é mostrar para as pessoas que nós estamos valorizando. E as mulheres sofreram muito. Se nós tivemos esse processo, né, de sofrimento, de tortura, as mulheres sofreram muito. Então, esse é o que fizeram contigo. Essas pessoas, na verdade, elas ou não têm capacidade de pensar, se negam, ou têm medo. Muito medo. Medo de perder emprego, medo de fazer isso. Né? Eu vi episódios muito interessantes aqui na nossa polícia. Teve um policial, Leonel, não sei se dá tempo de falar, ele fez parte, quando eu fui preso 7h, 7h30 da manhã, ele estava atrás de mim desde o domingo à noite. E chegaram no banco, o inspetor, que estava no exercício da função de delegado, bateu no vidro, queria entrar, não era comum, às vezes, ele ir lá, porque não tinha dado um cheque, não tinha fundo para a gente segurar, mandamos ele entrar. Quando ele entrou, então aquele bando atrás. E já pularam por cima das mesas, já vieram, quando eu vi, já tinha uma carteira na minha cara, tal, gemado, e vamos lá. Tinha um rapaz, um policial, que aí eu soube que ali tinha gente da Polícia Federal, da Brigada Militar, da Polícia Estadual, da Polícia de Caxias do Sul, estava todo mundo ali. Tinha mais de 30 pessoas para me prender. Fecharam a cidade. E quando ele chegou, ele estava extremamente agressivo. E eu morava acho que tinha uma menina, 7 anos, esse cara, e ele botou. Então, um dia, sacava, e lá ele chegou e viu a irmã dele, conhecia, parece que chegou a namorar, Gustavo Buarque Schiller, mais conhecido como Bicho, envolvido no roubo do cofre do Ademar. E na casa dela, na caixa de correspondência dela, ela morava, não sei se era Vila Isabel, onde é que era, as correspondências, era por ali que o Bicho recebia correspondência. Então, ela foi presa, o Bicho disse que não conhecia ela, não sabia quem era ela, mas ele ficou louco, ele com uma metralhadora na mão, cara, dentro daquele DOPS, ele endoidou, e ele gritava para a irmã, queria saber se a irmã tinha apanhado, e ela disse que não. Fui lá, resolvido, o bicho não reconheceu, ela foi solta na rua, ela disse para ele, não, eu conheço, ele me conhece, a correspondência era colocada na minha casa porque eu autorizava, e eles estão lutando por isso, por aquilo. Esse cara voltou lá, ele voltou lá o dia que o bicho ia ser transferido para o Rio, e nós todos estávamos com medo que poderia acontecer com o bicho no Rio de Janeiro, havia ameaça de morte por ele por causa do roubo do cofre, e ele foi lá, pediu desculpa para mim, pediu desculpa para o bicho, diz que agora ele estava entendendo o que estava. Só agora é que ele sabia o que significava a nossa luta. Levou sanduíche para nós, 1h da madrugada, nós todos acordados, levou sanduíche, levou Coca-Cola e ficou lá conversando. Só saiu porque, quando souberam que ele estava lá, mandaram ele sair. E daí ele foi perseguido. Lamentavelmente, uns 2 ou 3 anos depois, ele apareceu morto na vila do Iapi. E a 0 Hora, acho que uns 5, 6 anos atrás, fez o levantamento dos crimes insolúveis, o dele é um crime insolúvel. Nunca acharam quem matou. Cardozão.
ver aquele cara bandido chegando lá, ameaçando criança, depois desabar na nossa frente e pedir desculpa. Por quê? Porque ele compreendeu. Ele entendeu, a irmã ensinou para ele o que era, o que significava. Né? E eu fico sempre pensando assim, quantos policiais aí dentro não precisam de uma irmã do irmão? Quantos? De uma mãe, de uma Suzanita, né? Para mostrar os caminhos, né? As mulheres são importantíssimas, viu, Rosa? Mas... Aliás, vamos dar uma olhada, o Greco vai colocar para a gente agora um trailer do documentário para a gente encerrar, que é um trailer do documentário que a Rosa é a personagem principal, a história dela. Opa! Vamos ver, Greco, a gente consegue rolar aí. Que legal! Me despierto de madrugada, desnuda, nua, amarrada os braços, as pernas, sangrando. Escondo minha própria identidade até de mim mesma e tento viver, sobreviver em um mundo onde ninguém me conhece, onde nem eu mesma me conheço. Está exatamente igual ali, isso é exatamente igual. Eu cansei de dizer isso aí, cansei de contar isso ali. Está ali. E mesmo remendada estou aqui. E espero que este documentário sirva para isso, para que outras mulheres sintam o que eu estou sentindo hoje. Minha alma lavada e que não estamos só. Somos muitas que resistimos e que estamos aqui vivas para contar essa história para que nunca mais aconteça. Todas las mujeres que no podrán y que por ser mujeres hoy ya no están. No es traición y rencor. También y hacen lindos discursos que suenan bien, pero lo cierto es cierto y en Uruguay seguimos siendo adorno y propiedad y nos matan cada vez más. Não é fácil. Emocionante, velho. Emocionante. Abre o microfone aí, Rosa. Tá, eu peço licença, Paulo, peço licença, Leonel. Eu quero te agradecer, em primeiro lugar, em nome das mulheres, tá? Quero te agradecer muito. E quero te dizer, os 4 ventos, que, ironicamente, e acho que tu te lembra o dia que a gente teve por primeira vez um papo, né? Por primeira vez na minha vida, estou defendendo o policial. E é o único policial que eu amo, né? Então, assim, ó, porque tu é diferente, tu faz a diferença. Tu é, sim, a polícia que a gente quer. E tu é, sim, quem nos representa. Tenho muito orgulho de estar ao teu lado. Vou seguir lutando junto contigo, porque tu representa, inclusive, as mulheres. Talvez aquela garra da tua mãe está tão incrustada em ti, que até as mulheres tu carrega. Te agradeço por isso, e para todo o resto das pessoas, eu quero dizer, quem estiver em uma situação
como a que nós passamos, né, Paulo? Ou qualquer violência, denuncie, não se cale, viva e conte a história para que nunca mais aconteça. Obrigada. Que a gente tenha bastantes policiais para defender cada vez mais. Eu acho que hoje eu já Com estou certeza. um grupo grande lá do Núcleo de Segurança, cada um que fala lá, eu fico muito contente, muito satisfeito. Mulheres, aquelas mulheres militares, da civil, entendeu? Com suas posições claras, isso é muito bom. Isso é um avanço, Leonel, que eu digo assim, a gente podemos ter errado, né? Mas tivemos a ousadia de enfrentar um aparato grande para construir a democracia. E hoje vem alguém utilizando-se do sistema vigente, sistema eleitoral, apoiado por uma mídia que foi tremendamente apoiadora, desenvolvedora do golpe, né? Se eleger e tentar impor regras para nós. Nós estamos todos juntos para te eleger e mostrar que eu tenho certeza, tem muitos policiais como tu aí, que com teu exemplo vão estar. Aliás, eu estou vendo bastante policiais participando do processo eleitoral aí, pelo PT, pelo PDT, pelo PCdoB. E, aliás, em Goiânia, a candidata a prefeita, uma mulher, ela é delegada em Goiânia, o pai dela já foi prefeito de Goiânia, era gaúcho aqui de Nova Prata, e militante da VAR Palmares, como eu, Darcy Corse. A filha dele hoje, delegada lá, é candidata a prefeita de Goiânia, pelo PT. Isso é muito bom. Tá? É isso aí. Então, foi uma honra ter falado com vocês. Obrigado pela oportunidade, disponibilidade. Foi realmente emocionante. Esse vídeo vai ficar no YouTube, a gente vai compartilhar no Facebook, vai ficar, né, para quem quiser rever ou compartilhar para os amigos, amigas. E deixo aqui o meu boa noite, né, e que para a gente nunca mais esquecer, né, o terror que foi esse período, que parece, né, que tentam trazer de volta ou dizer que foi algo diferente do que realmente foi. Mas a gente não vai permitir, né, que aconteça. Como é que para que nunca mais se esqueça, para que nunca mais aconteça, né? É essa a ideia. Então, muito obrigado, uma boa noite, obrigado a toda a audiência, obrigado a vocês dois de coração e seguimos na luta. Até a vitória sempre. Até. Tchau, tchau.